Capítulo 1. O ateu encontra Cristo. Fui criado em um lar onde religião nenhuma era admitida. Durante minha infância não recebi qualquer educação religiosa e com a idade de 14 anos já me considerava ateu. Fora este o resultado de uma infância rude, fiquei órfão nos primeiros anos e conheci o que é ser pobre durante a Primeira Guerra Mundial. Aos 14 anos estava eu tão convencido do ateísmo como os comunistas hoje. Havia lido livros ateus e não era apenas uma questão de não crer em Deus ou em Jesus Cristo. Eu odiava tais noções, considerando isso maleficamente humana. Assim cresci com ódio à religião. Mas como vim a entender posteriormente, tive a graça de ser um dos escolhidos de Deus por motivos que não estão ao meu alcance. Tais motivos nada tinham a ver com o meu caráter, pois eu era muito mau. Apesar de ateu, alguma coisa inexplicável sempre me atraía às igrejas. Era-me difícil passar por um templo sem que lá entrasse. Entretanto, nunca entendi o que se passava em tais igrejas, prestava atenção aos sermões, contudo eles não apelavam ao meu coração. Tinha certeza de que Deus não havia Deus. Odiava a ideia de Deus como Senhor a quem eu tinha de obedecer, odiava a noção errada dele, que tinha em minha mente. Gostaria, porém, imensamente de saber da existência de um coração meigo em algum lugar no centro do universo. Conhecia pouco dos prazeres da infância e da mocidade, mas suspirava por um coração bondoso, palpitando por mim em algum lugar. Sabia que não existia Deus, porém sentia-me triste com a ideia de que tal Deus de amor não existisse. Certa vez em minha luta espiritual entrei em uma igreja católica. Vi ali gente de joelho dizendo alguma coisa. Então pensei em ajoelhar-me junto a eles, tentando entender o que eles estavam dizendo. E repeti as rezas para ver se algo me acontecia. Eles rezavam a Santa Virgem, Ave Maria, cheia de graça. Repeti as palavras com ele muitas vezes. Olhei para a estátua de Virgem Maria, porém nada me aconteceu. Fiquei muito triste com isso. Um dia, mesmo sendo ateu, muito convicto, orei a Deus. Minha oração foi mais ou menos assim: Deus, eu sei com certeza que Tu não existe. Porém, se por acaso Tu existires, o que eu duvido, não é minha obrigação acreditar em Ti. É Tua obrigação Te revelares a mim. Eu era ateu, porém, o ateísmo não dava paz ao meu coração. Foi nesta hora de tormenta íntima, como vinha descobrir Deus, que em uma vila nas montanhas da Romênia, um velho carpinteiro orava assim: Meu Deus, eu Te servi na terra e desejava ter minha recompensa tanto na terra como nos céus. E a minha recompensa deve ser que eu não morra antes de ter trazido um judeu para Cristo, porque Jesus era do povo judeu. Porém, eu sou pobre, velho e doente. Não posso ir em busca de um judeu. Em minha vila não há judeu algum. Trazer um judeu à minha vila e eu farei o melhor que puder para levá-lo a Cristo. Algo irresistível levou-me àquela vila. Nada tinha para fazer ali. A Romênia tem 12.000 vilas, porém eu fui àquela vila. Vendo que eu era judeu, o carpinteiro me cortejou como nunca uma bela jovem havia sido cortejada. Ele viu em mim uma resposta às suas orações e deu-me uma Bíblia para ler. Eu havia lido antes várias vezes por motivos culturais. Porém, a Bíblia que ele me havia dado era de um tipo diferente. Como me disse depois, ele havia orado horas a fio juntamente com sua esposa pela minha conversão e da minha senhora. E a Bíblia que ele me deu foram escrita não tanto com letras, mas com chamas de amor, ateada por suas orações. Eu mal podia lê-la, apenas chorava sobre ela, comparando minha vida má com a vida de Jesus, minha impureza com sua pureza, meu ódio com seu amor, e ele me aceitou para ser um dos seus. Logo depois, minha esposa também se converteu. Ela trouxe outras almas para Cristo
E estas outras almas trouxeram ainda mais almas para Cristo. E então uma nova congregação luterana estabeleceu-se na Romênia. Chegou então o tempo do nazismo. Tivemos muito que sofrer. Na Romênia, o nazismo tomou a forma de ditadura, com elementos de ortodoxia extremista, os quais perseguiam tanto os grupos protestantes como os judeus. Mesmo antes da minha ordenança e antes de estar preparado para o ministério, eu era realmente o líder dessa igreja, sendo o seu fundador. Eu era responsável por ela. Minha esposa e eu fomos muitas vezes presos, açoitados e levados à presença de juízes nazistas. O terror nazista era enorme, porém, era apenas uma amostra daquilo que havia de vir sobre o regime comunista. Tivemos de dar ao nosso filho um nome não judaico para preservá-lo com vida. Tais dias sobre o nazismo nos trouxeram uma grande vantagem. Eles nos ensinaram que açoites físicos poderiam ser suportados, que o espírito humano, com a ajuda de Deus, pode sobreviver a horríveis torturas. Essa época também nos ensinou as técnicas de um trabalho cristão secreto, que era uma preparação para uma prova muito pior que haveria de vir. Prova que estava diante de nós. Meu ministério entre os russos. Por causa do meu remorso de ter sido ateu, ansiava desde o primeiro dia da minha conversão poder testemunhar os russos. Os russos são um povo educado. Desde a meninice do ateísmo, meu desejo de testemunhar os russos já foi consumado. Sua realização começou nos tempos nazistas. Porque tínhamos na Romênia muitos milhares de russos, como prisioneiros de guerra, e podíamos fazer trabalhos evangelísticos entre eles. Era um trabalho dramático e muito comovente. Nunca me esquecerei do meu primeiro encontro com um prisioneiro russo. Ele me havia dito que era engenheiro. Perguntei-lhe se cria em Deus. Se ele houvesse dito não, jamais me incomodaria tanto. É direito de cada homem crer ou descrer. Porém, quando lhe perguntei se cria em Deus, ele levantou os olhos para mim, sem me entender, e disse: não tenho ordem militar para crer. Se eu tiver uma ordem, crerei. Lágrimas correram no meu rosto. Senti meu coração quebrantado. Diante de mim estava um homem com uma mente morta, um homem que havia perdido o maior dom que Deus dera à humanidade, o de ser um indivíduo. Ele havia passado por uma lavagem cerebral e se tornando um instrumento nas mãos dos comunistas, preparado para crer ou não em uma ordem. Não podia mais pensar por si próprio. Era um russo típico, depois de todos esses anos de domínio comunista. Depois do choque de ver o que o comunista tem feito com a pessoa humana, prometi a Deus dedicar minha vida a esses homens, para trazer-lhes de volta sua personalidade e dar-lhes fé em Deus e em Cristo. Não foi preciso ir à Rússia para pregar aos russos. A partir do dia 23 de agosto de 1944, 1 milhão de soldados russos entraram na Romênia. E logo após os comunistas assumirem o poder do nosso país, então começou um pesadelo que fazia o sofrimento sobre o nazismo parecer nada. Naqueles dias, na Romênia, que tinha uma população de 18 milhões, o Partido Comunista possuía apenas 10 mil membros. Entretanto, Vysky, secretário do Exterior da União Soviética, intempestivamente entrou no gabinete do nosso muito querido rei Miguel I e, o esmurrando à mesa, disse: você tem de nomear comunista para o governo. Nosso exército e polícia foram desarmados e desta maneira, através da violência e odiados por quase todos, os comunistas assumiram o poder. Isso não deu-se em cooperação dos governantes americanos e britânicos daqueles dias. Os homens não são responsáveis perante Deus apenas por seus pecados pessoais, mas igualmente pelos seus pecados cometidos no plano nacional. A tragédia de todas essas nações cativas é uma responsabilidade dos corações de crentes americanos e britânicos. Os americanos devem saber que têm ajudado involuntariamente os russos a estabelecer sobre nós um regime de assassinato e terror. Devem expiar sua falta agora ajudando os povos cativos a vir à luz de Cristo.
são a mesma linguagem do amor e a de sedução. Desde que os comunistas assumiram o poder, cuidadosa e astutamente para os seus propósitos, têm seduzido a igreja. A linguagem do amor e da sedução não diferem. Quem deseja uma jovem para ser uma esposa e quem a deseja por apenas uma noite, para depois a desprezar, ambos dizem, eu te amo. Jesus ensinou-nos a distinguir a linguagem da sedução da do amor, bem como a distinguir entre os lobos vestidos de ovelhas e as ovelhas de verdade. Quando os comunistas assumiram o poder, milhares de padres, pastores e ministros não sabiam como distinguir as duas vozes. Os comunistas organizaram um congresso de todos os grupos cristãos no edifício do nosso parlamento. Ali estavam 4.000 padres, pastores e ministros de todas as denominações. Esses 4.000 padres e pastores escolheram José Stalin como presidente honorário do congresso. Ao mesmo tempo, era presidente do movimento mundial dos ateus e assassinos dos cristãos. Um após o outro, bispo e pastores se levantou no nosso parlamento e declararam que comunismo e cristianismo são fundamentalmente a mesma coisa e podiam muito bem coexistir. Um após o outro, os ministros ali presentes pronunciaram palavras laudatórias ao comunismo e asseguraram ao novo governo a lealdade da igreja. Minha esposa e eu estávamos presentes. Ela sentada junto a mim dizia-me: Ricardo, levanta-te e lava esta vergonha que estão atirando à face de Cristo. Eles estão cuspindo no seu rosto. Respondi-lhe: se eu assim proceder, você perderá seu marido. Ela atalhou: não quero ter um marido covarde. Então me levantei e falei ao congresso, exaltando não aos matadores de cristãos, mas a Cristo e Deus. E afirmei que nossa lealdade é devida em primeiro lugar ao Senhor. Os discursos nesse congresso estavam sendo irradiados por todo o país. Se ouvia a proclamação do evangelho feito da tribuna do parlamento comunista. Depois tive de pagar por isto, mas valeu a pena. Ortodoxos e protestantes disputavam entre si a entrega de cada um ao comunista. Um bispo ortodoxo colocou em sua batina a foice e o martelo, pedindo aos seus subterrâneos que não mais o chamassem de sua graça, mas de camarada bispo. Assisti ao congresso dos batistas na cidade de Resita, congresso sobre a bandeira vermelha, que o hino da União Soviética foi entoado por todos os presentes de pé. O presidente dos batistas afirmou que Stalin o que fez foi realizar a vontade de Deus e também o elogiou como um grande professor de Bíblia. Padres ortodoxos, como Patrosquil, o Ressionor fora mais específico. Tornaram-se agente da polícia secreta. Rape, bispo, representante da Igreja Luterana da Romênia, começou a ensinar no seminário teológico que Deus deu 3 revelações, uma por Moisés, outra através de Jesus e a terceira através de Stalin, esta última superando a anterior. Deve ficar entendido que os verdadeiros batistas, as quais muito amo, não concordaram com isto e permaneceram fiéis a Cristo, pelos que muitos sofreram. Entretanto, os comunistas elegeram seus líderes e eles não tiveram outra alternativa senão aceitá-los. A mesma situação continua hoje, com a mais alta liderança religiosa. Aquele que se tornara servo do comunista, em lugar de servo de Cristo, começaram a denunciar os irmãos que os não acompanhavam. Da mesma forma como os cristãos russos criaram uma igreja subterrânea, depois da revolução no seu país, a ascensão do comunismo e a traição praticada por muitos líderes oficiais da igreja compeliram-nos a criar também na Romênia uma igreja subterrânea que fosse fiel à evangelização, à pregação do evangelho e que atraísse as criações para Cristo. Os comunistas proibiram tudo isso e a igreja oficial concordou. Juntamente com outros, comecei um trabalho subterrâneo. Fora, eu tinha uma posição social muito respeitável, que nada tinha a ver com o meu trabalho secreto e que servia apenas de cobertura. Era pastor da missão luterana norueguense e ao mesmo tempo trabalhava na representação do Concílio Mundial de Igreja na Romênia. Na Romênia não tínhamos a menor ideia de que
que esta organização cooperasse com os comunistas. Naquela época, em nosso país, o Concílio Mundial não fazia coisa alguma, a não ser o trabalho de assistência social. Estes 2 títulos davam-me boa posição perante as autoridades que não sabiam de minhas atividades secretas. Elas tinham 2 ramos. O primeiro era o nosso trabalho secreto entre 1 milhão de soldados russos. O segundo era o nosso ministério secreto entre o povo escravizado da Romênia. Russos, um povo de alma sedenta. Pregar o evangelho aos russos é o mesmo que experimentar o céu na terra. Já preguei a homens de muitas nações, porém nunca vi gente para absorver o evangelho como os russos. Eles de fato têm almas sedentas. Um padre da igreja ortodoxa, muito amigo meu, telefonou-me e contou-me de que um oficial russo o havia procurado para se confessar. Meu amigo, porém, não conhecia a língua russa. Sabendo que eu falava esse idioma, deu meu endereço ao oficial. No dia seguinte, ele veio ao meu encontro. Amava a Deus e o buscava, mas nunca havia lido uma Bíblia. Nunca assistira a trabalhos religiosos. Igrejas na Rússia são muito raras. Não tiveram nenhuma educação religiosa, porém amava a Deus sem ter o menor conhecimento dele. Comecei a ler para ele o Sermão da Montanha e as parábolas de Jesus. Depois de ouvi-las, dançou ao redor da sala com grande alegria, exclamando: "Que beleza maravilhosa! Como é que eu poderia viver sem conhecer este Cristo?" Foi a primeira vez que vi uma pessoa tão arrebatada de alegria no Senhor. Prosseguindo, cometi um erro. Li para ele a narrativa da paixão e da crucificação de Jesus, sem tê-lo ainda preparado para tanto. Ele não esperava, e quando ouviu do sofrimento de Cristo, como foi crucificado e finalmente morreu, caiu em uma poltrona e começou a chorar amargamente. Havia crido em um Salvador e agora este estava morto. Olhei para aquele homem e fiquei envergonhado por me haver chamado de crente e pastor, mestre do rebanho, e nunca haver partilhado os sofrimentos de Cristo, como este oficial russo agora fazia. Ao vê-lo, senti como se estivesse a ver Maria Madalena chorando aos pés da cruz, e mesmo quando Cristo já era cadáver no túmulo. Então, li a história da ressurreição. Ele não sabia que Cristo havia ressuscitado dos mortos. Quando ouviu tão maravilhosas novas, bateu em seus joelhos e proferiu palavras não muito dignas. Porém, eu as considerei de grande valor, pois esta era a sua rude maneira de se expressar. Mais uma vez se alegrou, gritou de alegria: ele está vivo. Novamente dançou ao redor da sala, transbordante de alegria. Disse-lhe: oremos. Ele não sabia como orar. Não sabia as nossas frases sagradas. Ajoelhamos-nos e suas palavras foram: ó Deus, que camaradão tu és. Se eu fora tu e tu fosses eu, nunca te perdoaria os teus pecados. Porém, tu és realmente um camaradão. Eu te amo de todo o meu coração. Penso que todos os anjos nos céus pararam para ouvir esta sublime oração de um oficial russo. O homem havia sido vencido por Cristo. Certa vez encontrei em uma loja um capitão russo com uma senhora também oficial. Estavam comprando muitas coisas e tinham dificuldade em falar com um vendedor que não entendia russo. Ofereci-me como intérprete e fizemos amizade. Convidei-os para almoçar em nossa casa. Antes de começarmos a refeição, eu lhes disse: vocês estão em uma casa cristã e aqui temos o hábito de orar. Orei em russo, com surpresa para mim largarem os garfos e facas, e não se interessaram mais pela comida. Começaram a fazer-nos pergunta após perguntar a respeito de Deus, de Jesus Cristo e da Bíblia. Não sabiam de coisa alguma. Não foi fácil falar-lhe, contei-lhes a parábola do homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Não entenderam, perguntaram: como é que ele tem 100 ovelhas? Porventura fazer comunista ainda não as tomou? Afirmei-lhes que Jesus é um rei. Responderam-lhe: todos os reis foram homens ruins que tiranizaram o povo de Jesus. Também deve ter sido um tirano. Quando lhes contei a parábola dos trabalhadores na vinha, disseram: bem, estes fizeram muito bem em se rebelar contra o dono. A vinha tem de pertencer à coletividade. Tudo lhe era novo. Quando lhes contei a respeito do nascimento de Jesus, perguntaram-me: o que na boca de um ocidental seria uma blasfêmia? Era Maria a esposa de Deus?
E assim entendi, pela conversa com eles e muitos outros que param para pregar o evangelho aos russos, depois de tantos anos sobre o comunismo, devemos usar uma linguagem totalmente nova. Missionários que foram à África tiveram dificuldade em traduzir as palavras de Isaías. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão mais alvos que a neve. Ninguém na África Central jamais viu neve. Não tinham palavra para neve. Tiveram que traduzir: vossos pecados se tornaram mais alvos que a polpa de coco seco. Dessa forma, tínhamos que traduzir o evangelho para a linguagem marxista, para torná-lo compreensível a eles. Isto era algo que não podíamos fazer sozinho, mas o Espírito Santo fez seu trabalho por nosso intermédio. O capitão e a oficial se converteram no mesmo dia. Depois nos ajudaram muito em nosso ministério subterrâneo entre os russos. Secretamente, imprimiamos milhares de evangelhos e outros tipos de literatura cristã. Distribuíamos entre os russos. Através de soldados russos convertidos, podíamos contrabandear para a Rússia muitas bíblias e porções bíblicas. Outra técnica também empregávamos para fazer chegar tal literatura às mãos dos russos. Os soldados russos estavam lutando. Havia vários anos e muitos deles tinham deixado crianças, as quais não viam por todo este tempo. Os russos têm grande afeição por criança. Meu filho, Mihail, juntamente com outras crianças de menos de 10 anos, iam aos soldados russos nas ruas e parques, levando consigo muitas bíblias, evangelhos e panfletos religiosos em seus bolsos. Os soldados russos acariciavam-lhe as cabeças e com eles falavam carinhosamente, pensando em seus filhos que não viam por tantos anos. Davam chocolate ou doces e as crianças, por sua vez, davam-lhe algumas coisas. Bíblias e evangelhos que eram recebidos com a ansiedade, de fato que nos era muito perigoso fazer abertamente. Nossos filhos faziam em completa segurança. Eles eram pequenos missionários a serviço dos russos. Os resultados eram excelentes. Muitos soldados receberam o evangelho desta maneira, quando não existia outro meio para fazê-lo. Pregando em acampamento russo. Trabalhamos com os russos, não somente através do testemunho pessoal. Foi-nos possível também trabalhar em pequenas reuniões. Os russos eram maníacos por relógios. Roubavam-nos de todo mundo, paravam os homens nas ruas, os quais tinham de lhe entregar seus relógios. Podiam-se ver russos com vários relógios em cada braço. Era possível um oficial russo com um despertador pendurado ao pescoço. Nunca tinham tido relógio anteriormente e não podiam contentar-se com poucos. Os romenos que desejassem um relógio tinham que ir ao acampamento soviético para comprar um roubado, algumas vezes comprando o seu próprio relógio. Desta maneira, era comum romenos entrarem no acampamento russo. Nos da igreja subterrânea tínhamos um bom pretexto, o de comprar relógios para também podermos entrar. Escolhi como minha primeira tentativa para entrar e pregar no acampamento russo um dia festivo para a igreja ortodoxa, o dia de São Pedro e São Paulo. Entrei na base militar como que pretendendo comprar um relógio. Disse que um estava caro, outro muito pequeno, outro grande demais. Muitos soldados me rodearam tentando vender-me algo. Então, em tom de brincadeira, perguntei-lhes: alguém aqui se chama Pedro ou Paulo? Alguns tinham este nome. Então lhe disse: vocês sabem que hoje é o dia em que a sua igreja ortodoxa homenagearam São Paulo e São Pedro? Alguns dos mais idosos sabiam disto, e continuei: vocês sabem quem era Pedro e Paulo? Ninguém sabia. Comecei a contar acerca desses apóstolos. Um dos soldados mais velhos me interrompeu e observou: você não veio aqui comprar relógio. Você veio nos falar sobre a fé. Sente-se aqui conosco e nos fale. Mas seja muito cauteloso. Sabemos de quem nos precaver. Este ao meu redor são todos de confiança. Quando eu colocar a mão no seu joelho, deve falar unicamente sobre relógios. Quando removê-la, pode recomeçar sua mensagem. Uma turma grande estava ao meu redor e lhe contei a respeito de Paulo e de Pedro, a respeito de Cristo. Por que esses apóstolos morreram? De vez em quando entrava uma pessoa em que não tínhamos confiança. O soldado colocava a mão no meu joelho e imediatamente começávamos a falar sobre relógios. Quando aquela pessoa saía,
Continuava pregando a respeito de Cristo. Esta visita foi repetida muitas e muitas vezes com o auxílio dos soldados russos crentes. Muitos dos seus camaradas encontraram a Cristo como Salvador pessoal. Milhares de evangelhos foram distribuídos secretamente. Muitos de nossos irmãos e irmãs da igreja subterrânea foram presos e açoitados rigorosamente. Por isso, mas apesar de tudo, nunca traíram a nossa organização. Durante esse trabalho, tivemos o prazer de nos encontrar com irmãos da igreja subterrânea russa e ouvir suas experiências. Acima de tudo, víamos nelas os feitos de grandes santos. Tinham eles passado através de tantos anos de doutrinação comunista. Alguns haviam passado pela universidade comunista, mas como o peixe vive em água salgada, e apesar disso, não se tornar também salgado, assim eles passaram pelas escolas comunistas, conservando suas almas limpas e puras em Cristo. Estes crentes russos tinham almas tão belas, eles diziam: sabemos que a estrela com o martelo e a foice que usamos em nossos gorros é a estrela do anticristo. Diziam isto com grande tristeza. Muitos nos ajudaram a divulgar o evangelho entre os outros soldados russos. Podíamos dizer que eles tinham todas as virtudes cristãs, menos a da alegria. Esta eles tiveram apenas na conversão. Depois desapareceu. Procuravam-me muito a este respeito, até que perguntei a um batista: como é que você não demonstra alegria? Respondeu: como posso ser alegre quando tenho de esconder do pastor da minha igreja, que sou um verdadeiro crente, que vivo de oração e tento ganhar almas para Cristo? O pastor da igreja é um informante da polícia secreta. Somos espionados uns pelos outros. E os pastores traem o rebanho. Existe bem profunda em nossos corações a alegria da salvação, mas esta alegria externa que você tem, não mais podemos tê-la. O cristianismo tornou-se dramático entre nós, quando vocês do mundo livre conquistam uma alma para Cristo. Ganham um membro para uma igreja que vive tranquila. Nós, quando vemos um aceitar Cristo, sabemos que ele pode muito bem ser preso e que seus filhos podem tornar-se órfãos. A alegria de trazer alguém a Cristo sempre se mescla com a preocupação de que um preço há de ser pago. Encontramos nos crentes da igreja subterrânea um tipo de todo diferente. Aqui tivemos muita surpresa. Como existem muitos que pensam ser crentes, quando na realidade não são assim, encontramos entre os russos muitos que pensam ser ateus quando realmente não são. Encontrei-me com um casal de escultores russos e quando lhes falei a respeito de Cristo, responderam-me: não, Deus não existe. Nós somos Bezivostiki, ateus. Entretanto, vamos contar-lhes uma coisa interessante que nos aconteceu. Estávamos trabalhando em uma estátua de Stalin. Durante o trabalho, minha esposa perguntou: marido, e que dizer do polegar? Se não pudéssemos colocar o polegar de encontro aos outros dedos, se os dedos da mão fossem como os dos pés, não poderíamos segurar um martelo, um macete, ferramenta alguma, um livro ou um pedaço de pão. A vida humana seria impossível sem este pequeno polegar. Agora, quem foi que fez este polegar? Ambos aprendemos marxismo na escola e sabemos que o céu e a terra existem por si mesmos. Não foram criados por Deus. Desta forma, aprendi e assim creio. Mas se Deus não os criou o céu e a terra, bastaria que tivesse criado só o polegar para ser digno de louvor por esta coisinha tão diminuta. Louvemos Edison, Bell ou Stephenson, que inventaram a lâmpada elétrica, o telefone, o trem e outras coisas, mas por que não devemos louvar aquele que inventou o polegar? Se Edison não tivesse polegares, nunca teria inventado nada. Logo, só pode ser justo adorar a Deus quem fez os polegares. O marido zangou-se como os outros, muitas vezes ficam quando as esposas são mais espertas que eles. Não diga asneira, você aprendeu que não existe Deus. Você nunca poderá saber se nosso lar está sendo invadido e se cairemos ou não em dificuldades. Ponha em sua cabeça uma vez por todas que não existe Deus no céu ou que há ninguém. Ela respondeu: isto é interessante ainda.
Se no céu existisse o Deus onipotente, no qual pela sua estupidez nossos antepassados creram, seria natural que onipotente no qual pela sua estupidez nossos antepassados creram, seria natural que tivéssemos polegares. Um Deus tão poderoso pode fazer todas as coisas, logo ele pode fazer polegares também. Mas se há ninguém no céu, de minha parte, estou decidida a adorar de todo meu coração esse ninguém que fez os polegares. Desta forma, tornaram-se adoradores deste ninguém. Sua fé nele aumentou com o tempo, crendo que ele era o Criador, não somente dos polegares, como também das estrelas, flores, crianças e tudo quanto é belo na vida. Exatamente o que acontecia com atenienses do tempo de Paulo, que adoravam o Deus desconhecido. Esse casal ficou muito contente ao ouvir de mim que sua fé era correta, que no céu não existe mesmo uma pessoa em carne, e sim Deus que é Espírito. Espírito de amor, sabedoria, verdade e poder, que os amou de tal maneira que mandou o seu único filho para se sacrificar por eles na cruz do Calvário. Eles, sem o saber, eram crentes em Deus. Apenas tive o grande privilégio de conduzir-nos a um degrau mais elevado, a experiência da salvação e redenção. Certa ocasião, ao encontrar uma oficial russo na rua, aproximei-me dela e pedi desculpa. Eu sei que é falta de educação alguém aproximar-se de uma senhora desconhecida na rua e lhe falar. Entretanto, sou um pastor e minhas intenções são sinceras. Desejo falar-lhes acerca de Cristo. Ela me perguntou: você ama a Cristo? Eu disse sim, de todo o coração. Então ela me abraçou e me beijou muitas vezes. Como pastor, foi para mim uma situação desagradável. Beijei-a também, esperando que as pessoas que estavam vendo esta cena pensassem que éramos parentes. Ela exclamou: eu também amo a Cristo. Levei-a para nossa casa, lá descobri com surpresa que ela nada sabia acerca de Cristo, absolutamente nada, com exceção do nome. Assim mesmo ela o amava, não sabia que ele era o Salvador, nem o que significava a salvação. Não sabia onde e quando ele viveu e morreu. Não conhecia seus ensinamentos, sua vida e seu ministério. Ela era para mim uma curiosidade psicológica. Como se pode amar alguém quando apenas o nome é conhecido? Quando lhe perguntei, ela respondeu-me: quando criança fui ensinada a ler por figuras. Para a letra A havia um abacate, para o B uma beterraba, para C um cachorro, e assim por diante. Quando entrei no ginásio, foi-me ensinado o dever santo de defender minha pátria comunista. Ensinaram a respeito da moral comunista, porém não sabia o que fosse um santo dever ou moral. Necessitava de uma figura para expressá-los. Eu sabia que nossos antepassados tinham tido uma figura para cada coisa, bela, adorável e verdadeira na vida. Minha avó sempre se prostrava diante de uma figura dizendo que ela era a de alguém chamado Cristo. Então aprendi a amar este nome só por si. Este nome tornou-se tão real para mim, só pronunciá-lo dava-me muita alegria. Ouvindo-a falar, lembrei do que está escrito em Filipenses, que a seu nome todo joelho se dobrará. Talvez por algum tempo o anticristo possa tirar do mundo o conhecimento de Deus, mas há poder no simples nome de Cristo, e este levará homens à luz. Ela alegremente encontrou a Cristo em minha casa, e agora aquele nome que amava vive em seu coração. Toda a cena que vive com os russos foi cheia de poesia e de profunda significação. Uma irmã que divulgava o evangelho em estações ferroviárias deu-me o endereço a um oficial russo. Certa noite, ela entrou em minha casa. Era um tenente alto e simpático. Perguntei-lhe: em que lhe posso ser útil? Respondeu-me: vim à procura de luz. Comecei a ler as partes mais essenciais das Escrituras. Ele, colocando a mão sobre a minha, disse: peço-lhe de todo o meu coração, não me leve pelo caminho errado. Pertence a um povo que se tem conservado na escuridão. Diga-me, por favor, é esta a verdadeira palavra de Deus? Assegurei-lhe que era. Ouviu com atenção durante horas e aceitou a Cristo. Os russos não são superficiais em assuntos religiosos. Se combatem a religião ou se são a favor à procura de Cristo. Nisso colocam toda a alma. Por conseguinte, todo crente na Rússia é um missionário, conquistador de almas para Cristo.
Desta maneira, posso afirmar que nenhum outro país do mundo está mais preparado e mais promete para o trabalho evangélico. Os russos contam-se entre os povos da terra mais religiosos por natureza. O curso do mundo pode ser modificado se agressivamente lhes dermos o evangelho. É uma tragédia que a Rússia e os países satélites, tendo assim ardente sede da palavra de Deus, pareçam ter sido esquecidos por quase todos os outros povos. Um oficial russo sentou-se num trem defronte de mim. Depois de lhe haver falado de Cristo por alguns minutos, veio-me com uma onda de argumentos ateísticos, citações de Marx, Tyler, Voltaire, Darwin e outras contra a Bíblia foram apresentadas. Não me dava oportunidade de contradizê-las. Falou por quase uma hora para convencer-me de que não existia Deus. Quando acabou, perguntei-lhe: se não há Deus, por que é que o Senhor ora quando está em dificuldades? Como o ladrão surpreendido a rouba? Respondeu-me: como sabe que oro? Não lhe permiti escapar. Fiz minha pergunta primeiro. Perguntei por que o Senhor ora. Por favor, responda-me. Baixou a cabeça e admitiu. Na linha de frente, quando estavam cercados pelos alemães, todos orávamos, não sabíamos como fazê-lo. Então dizíamos: Deus é espírito de mãe, oração com certeza muito boa à vista daqueles que vê o coração. Nosso ministério entre os russos tem dado muitos frutos. Lembro-me de Piotr, Pedro. Ninguém sabe em que prisão russa veio a falecer. Era tão jovem, talvez com 20 anos, tinha vindo à Romênia com o exército russo, converteu-se em uma reunião subterrânea e me pediu que o batizasse. Depois do batismo, perguntou-lhe qual havia sido o verso bíblico que o impressionava, mais o havia levado a aceitar Cristo. Disse-me que tinha ouvido muito atentamente em uma das nossas reuniões secretas, quando li em Lucas 24 a história de Jesus encontrando os discípulos que iam para Emaús. Quando se aproximaram, ele fez como se fosse mais adiante. Pietro afirmou: fiquei a pensar por que Jesus fez isso. Certamente queria permanecer com seus discípulos. Por que então deu a entender que desejava ir adiante? Minhas explicações foi que Jesus é delicado. Queria saber com toda a certeza se era desejado. Quando viu que era bem-vindo, alegremente entrou na casa deles. Os comunistas são indelicados. Entram com violência em nossos corações e nossas mentes. Obrigam-nos a dar-lhes ouvido desde o amanhecer até a tarde da noite. Fazem isto através de escola, rádio, jornais, cartazes, cinema, reuniões ateísticas e por toda parte por onde o Senhor se voltar. O Senhor tem de ouvir continuadamente a propaganda ateística, que queira e quer não. Jesus respeita nossa liberdade e gentilmente bate a porta. Ele me conquistou por sua delicadeza. Essa diferença brusca entre o comunismo e Cristo convenceu. Não foi esse o único russo que se impressionou com este aspecto do caráter de Jesus. Como pastor, eu nunca havia pensado desta maneira. Depois de sua conversão, Pietro arriscou sua liberdade e sua vida muitas vezes contrabandeando literatura cristã e auxílios que a igreja subterrânea da Romênia mandava para a Rússia. Finalmente foi apanhado. Sei que em 1959 ainda estava preso. Terá morrido? Será que já se encontra no céu ou está continuando o bom combate na terra? Não sei. Somente Deus sabe onde ele hoje está. Como ele e muitos outros não acenam, se converteram, nunca devemos parar conquistamos uma alma para Cristo. Por esse meio a gente fez apenas metade do trabalho. Cada alma conquistada para Cristo deve ser transformada em conquistadora de outras. Os russos não apenas se convertiam, como se tornavam missionários da igreja subterrânea. Eram arrojados e afoitos por Cristo. Sempre diziam que era muito pouco o que podiam fazer por Cristo, que por eles mesmos morreram. Nosso ministério subterrâneo é uma nação escravizada. O segundo aspecto do nosso ministério era o trabalho missionário subterrâneo entre os próprios romenos. Cedo, os comunistas desafivelaram a máscara. A princípio, utilizaram-se da sedução para conquistar os líderes religiosos para o seu lado. Mas logo começou o terror. Milhares foram presos. Levar uma alma ao conhecimento de Cristo tornou-se para nós também uma coisa dramática, como já muito foram para os russos. Mais tarde, eu próprio estive na prisão com pessoas que Deus
me havia ajudado a conquistar para Cristo. Estive na mesma cela com o que havia deixado 6 crianças em casa e estava preso por causa de sua fé em Cristo. Sua esposa e filhos estavam passando fome. Podia ser que nunca mais os visse. Perguntei-lhe: você tem qualquer ressentimento contra mim por havê-lo trazido a Cristo e por esta razão sua família está em tal apertura? Respondeu: não. Não tenho palavras com que possa expressar a minha gratidão pelo fato de você ter me trazido ao maravilhoso Salvador. Nunca isto aconteceria de outro modo. A pregação de Cristo sobre essas novas condições não era fácil. Conseguimos imprimir vários panfletos evangélicos, passando-os através da severa censura dos comunistas. Apresentamos ao censor comunista um livreto que na primeira página trazia um retrato de Karl Marx, o fundador do comunismo. Os livros tinham por título Religião Ópio do Povo, ou outro semelhante. O censor pensou tratar-se de livros comunistas e neles os colocou o selo de sua aprovação. Nesses livros, depois de umas poucas páginas cheias de citações de Marx, Lenin e Stalin, as quais agradavam ao censor, dávamos nossa mensagem a respeito de Cristo. A igreja subterrânea é apenas parcialmente oculta, como um iceberg, pequena parte do seu trabalho se faz publicamente. Fomos a passeatas comunistas e distribuímos estes livretos comunistas. Vendo o retrato de Marx, disputavam entre si as compras deles. Quando chegavam à página 10, descobriam que eram tudo a respeito de Deus e Jesus. Nós já estávamos bem longe. Pregar sobre essas novas condições não era fácil. Nosso povo estava muito oprimido. Os comunistas aprendiam tudo de todos. Ao fazendeiro tomavam seus campos e ovelhas. Ao barbeiro e alfaites tiravam suas pequenas lojas. Não apenas os capitalistas foram desapropriados. Os pobres também sofreram muito. Quase toda a família tinha alguém na prisão e a pobreza era extrema. Os homens perguntavam: como é que um Deus de amor permite o triunfo do mal? Os primeiros apóstolos também não encontraram facilidade para pregar Cristo. Na sexta-feira da paixão, quando ele havia morrido na cruz proferindo as palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o fato de o trabalho ter sido feito prova que isto veio de Deus e não de nós. A fé cristã tem uma resposta a tal pergunta. Jesus conta-nos a respeito do pobre Lázaro, oprimido naquela hora, como éramos oprimidos, moribundo, famintos, suas feridas sendo lambidas pelos cães, mas no final os anjos o levaram para o seio de Abraão. Como o trabalho da igreja subterrânea era parcialmente feito às claras. A igreja subterrânea reunia-se em casas particulares, nas matas, em porões, em qualquer lugar onde se pudesse reunir. Aí, secretamente, muitas vezes planejavam um trabalho a ser feito à vista de todos. Sobre os comunistas, descobrimos um plano de fazer cultos ao ar livre, o que, com o decorrer do tempo, tornou-se muito arriscado, mas por este meio conseguimos conquistar muitas almas que de outro modo jamais poderíamos alcançar. Minha esposa era muito ativa neste trabalho. Alguns crentes se reuniram em uma esquina sem serem percebidos e começavam a entoar hinos. O povo os rodeava para ouvir os belos hinos e minha esposa falava: saiamos do local antes que o polícia chegasse. Certa tarde, enquanto eu trabalhava em outro local, minha esposa falou-lhes antes milhares de trabalhadores na entrada da grande fábrica Malaxa, na cidade de Bucareste, acerca de Deus e da salvação. No dia seguinte, muitos daqueles operários foram executados por se rebelarem contra as injustiças do comunismo. A mensagem do Evangelho, eles as ouviram no tempo exato. Na realidade, éramos uma igreja subterrânea, mas, como João Batista, falávamos abertamente ao povo e às autoridades acerca de Cristo. Certa vez, nas escadarias de um edifício do governo, 2 irmãos conseguiram chegar ao nosso primeiro-ministro, Jo Gyun-je. Nos poucos momentos de que eles puseram, deram-lhes o testemunho de Cristo, admoestando deixar seus pecados e perseguições. Ele os mandou prender por aquele ousado testemunho.
Anos depois, quando o mesmo primeiro-ministro estava muito doente, a semente do evangelho que eles haviam plantado e pela qual sofreram bastante frutificou. Na hora propícia, lembrou-se das palavras que lhe havia sido ministrada, as quais, como a Bíblia afirma, foram vivas e eficazes, mais penetrantes do que a espada de 2 gumes, entraram naquele coração endurecido que entregou sua vida a Cristo. Confessou seus pecados e aceitou o Salvador e começou a servi-los em sua doença. Pouco depois veio a falecer, mas foi para o seu Salvador recém-encontrado. Tudo por causa daqueles 2 crentes que se dispuseram a pagar o preço. Esses 2 crentes são exemplo dos crentes corajosos das terras comunistas de hoje. Como foi dito, a igreja subterrânea não trabalha apenas em reuniões secretas e atividades clandestinas, mas corajosa e livremente proclamando o evangelho nas ruas e a líderes comunistas. Houve um preço a ser pago. Estávamos preparados para pagá-lo. A igreja subterrânea ainda hoje está preparada para tal. A polícia secreta perseguia muito a igreja subterrânea, porque reconhecia nela a única resistência efetiva ainda existente. De fato, a resistência espiritual a qual se fosse deixado livre, sem impedimento, minaria suas ideias ateísticas. Reconhecia nela, como unicamente o diabo faz, o perigo imediato para si próprio. Sabia que um homem, por crer em Cristo, jamais abdica de sua inteligência, nem se submete prazerosamente. Sabia que poderia prender homens, porém não prender a fé em Deus. Por esta razão, a polícia secreta perseguia a igreja subterrânea com todo rigor. A igreja subterrânea, porém, tem seus admiradores ou membros até no governo comunista e na polícia secreta. Aconselhávamos aos crentes a entrar nela vestido o mais odiado dos uniformes em nosso país, para que pudessem relatar as atividades da mesma para a igreja. Vários irmãos da igreja subterrânea o fizeram conservando sua fé escondida. Não é fácil alguém ser desprezado por sua própria família, amigos, pelo motivo de estar usando um uniforme comunista e não se declarar sua verdadeira missão. Apesar disso, eles assim fizeram. Tão grande era seu amor próprio, seu amor por Cristo. Quando fui raptado na rua e conservado durante anos, o mais escondido possível para me encontrarem, um médico crente tornou-se membro da polícia secreta. Como médico, tinha acesso a todas as celas e esperava descobrir-me. Todos os seus amigos afastaram-se dele, pensando ter se tornado comunista. Para sair em um uniforme de torturador é um sacrifício que se faz pelo amor de Cristo, maior do que vestir o uniforme de prisioneiro. O médico encontrou-me em uma cela funda e escura e avisou aos amigos que eu estava vivo. Foi o primeiro amigo que me descobriu durante esses 8,5 anos de prisão. Por sua causa, a notícia espalhou-se que eu ainda vivia. E quando o prisioneiro foram soltos em 1956, durante as convenções de Rei Senhor, Rei Krumbach, houve crentes clamando por minha soltura, pelo que fiquei em liberdade por pouco tempo. Se não for o médico crente que entrou na polícia secreta especialmente para me encontrar, nunca teria sido solto. Ainda hoje estaria recluso, ou mesmo enterrado, utilizando-se de uma posição na polícia secreta. Esses membros da igreja subterrânea muitas vezes nos fizeram advertências que foram de grande proveito. Essa igreja ainda tem gente na dita polícia, que protege e avisa os crentes de perigo iminentes. Alguns estão nos altos círculos comunistas, mantendo sua fé em Cristo, secretamente nos ajudando muito. Algum dia nos céus, eles poderão proclamar Cristo abertamente, a quem presentemente servem em segredo. Apesar dessa ajuda, muitos membros da igreja subterrânea eram descobertos e encarcerados. Tínhamos nossos Judas também, que nos deletavam a polícia. Por meio de surras, entorpecentes, ameaças e chantagem, os comunistas buscavam encontrar pastores e leigos que delatassem as atividades de suas ovelhas. Capítulo 1. O ateu encontra Cristo. Foi criado em um lar onde religião nenhuma era admitida. Durante minha infância não recebi qualquer educação religiosa e com a idade de 14 anos já me considerava ateu.
Fora este o resultado de uma infância rude. Fiquei órfão nos primeiros